Essa é a realidade de Toronto. Pois é, hoje você vai conhecer a cidade de Toronto por uma outra perspectiva. Eu trouxe aqui um especialista na área de segurança pública. Ele que foi policial militar no Brasil por 7 anos e ele é policial aqui no Canadá. Então, com a gente agora, Pinho Calistenia vai contar como que é a realidade morando na cidade de Toronto. Olá, Pinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me entrevistar, Lucy. Prazer é todo meu. Então, é o seguinte, o Pinho já mora aí há um bom tempo na cidade de Toronto, conheceu um pouquinho da realidade dela antes e depois de entrar nas forças, e eu gostaria de ouvir de você. Por que você escolheu a cidade de Toronto inicialmente? Então, inicialmente foi, não tinha muito conhecimento sobre o Canadá, sobre o sistema de imigração. Inicialmente minha esposa e eu, pensamos em imigrar para a Austrália, porém, por conta de todas as dificuldades de conseguir lá e o risco alto de dar tudo errado, o nosso perfil não era bem o que a Austrália queria naquele momento. A gente teve que mudar de planos, assim, em questão de um ano. E a gente veio a encontrar informação sobre o Canadá, que também existia uma possibilidade. E nessa época, a gente não entendia nada de Canadá, não conhecia nada sobre o sistema de imigração. O pouco que a gente pesquisou, a gente acabou vendo sobre várias cidades e a principal cidade do Canadá, acredito que é a terceira maior cidade da América do Norte, menor apenas do que Los Angeles e Nova York. A gente acabou pensando, Toronto, a gente quer estar numa cidade que vai ter mais oportunidade de emprego, onde a gente vai ter mais possibilidade de trabalhar na nossa área quando a gente se formar, e para uma cidade menor talvez tenha um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de escassez de emprego. Então, inicialmente foi mais essa com relação às oportunidades, com relação aos cursos que eu estava pensando em estudar, né? Sou formado em Educação Física no Brasil e pensei em estudar Fitness and Health Promotion, e existe uma variedade bem grande aí de colleges que ofereciam esse curso. Então, inicialmente foi isso. Foi por ser uma cidade grande, ter mais oportunidade de emprego. A gente nem chegou a pesquisar sobre qualidade de vida, sobre violência, sobre custo de vida, nada disso. A gente praticamente nunca saiu do Brasil. Quando a gente saiu do Brasil, foi realmente para se mudar para uma cidade que a gente não conhecia ninguém, né? Uhum, perfeito. E a realidade que você encontrou em Toronto, naquele momento que você chegou, foi como você estava imaginando ou não? Então, a gente meio que caiu de paraquedas, sim, muitas expectativas. A gente acabou. Foi até bom, na verdade, a gente não saber de muita coisa, porque se eu tivesse pesquisado, se eu soubesse de tanta coisa que eu sabia, talvez eu tivesse escolhido outra cidade, ou talvez não tivesse nem vindo. Mas foi até bom para fazer o plano dar certo, para a gente chegar sem saber realmente o que esperava a gente. E, assim, a cidade com certeza é bem diferente do que a gente imaginava, apesar da gente não ter muita informação. Mas até então a gente não conhecia muito do mundo, né? A gente nunca tinha ido nos Estados Unidos, nunca tinha ido para a Europa, então a gente não sabia nada além do Brasil, né? Tipo, a gente deve ter viajado por umas 5 cidades no Brasil, para não dizer que foi só Fortaleza, cidade grande a gente conhecia Fortaleza, Rio de Janeiro, a gente foi algumas vezes, e praticamente nosso conhecimento sobre grandes cidades se resumia a isso. Uhum, perfeito. E como que surgiu a ideia de você se tornar policial ali na cidade de Toronto? Foi influenciado de alguma forma pela experiência que vocês tiveram na cidade ou não foi porque você já era policial no Brasil? Então, como a Lúcia falou, já fui policial no Brasil, eu fui policial na Polícia Militar do Ceará, soldado dos anos de 2008 a 2016. Eu saí praticamente algumas semanas antes de vir para cá, só quando deu realmente tudo certo, estava garantido a gente conseguir vir. E essa ideia veio, tipo assim, eu sempre tinha na minha cabeça pensando, pô, cara, é algo que seria legal fazer fora do Brasil. É, existe mais segurança. O fato de eu ser policial no Brasil foi um dos motivos que fez a gente sair do Brasil, na verdade. A gente construiu uma família em um lugar mais seguro, onde não tivesse tanto risco para mim mesmo, né? E é algo que praticamente é um emprego que eu fiz durante mais tempo na minha vida adulta até então. Então eu não me imaginava fazendo muitas outras coisas. E só que quando você chega em um país novo, você não de cara pensa em fazer algo. Eu vejo muita gente errando nisso, pensando, pô, cara, eu quero ser policial. Tá, mas tu tá no Brasil ainda, tu não sabe nem como é que tu vem. Como é que tu quer ser um policial aqui? Existe uma série de passos que tu deve seguir. Então,
eu pensei em um passo de cada vez. Primeiro foi o college, eu tenho que fazer meu college, eu tenho que passar no meu college, eu tenho que ser bem sucedido nesse college. Se eu não for, nada do que eu planejo para depois disso vai funcionar. Depois que eu terminei o college, eu tenho que arranjar um emprego antes de aplicar para residência permanente. Sem esse ano de experiência, provavelmente eu não vou conseguir. E foi assim, aí depois que eu consegui uma minha residência permanente em 2020, foi que eu fui pensar em aplicar. Eu apliquei para a cidade de Toronto e apliquei para Peel Region, que é uma cidade aqui, a segunda maior é, municipalidade, né, o segundo maior município do Canadá, a segunda maior força policial municipal aqui, Peel Police. E eu não fui selecionado para Toronto e fui selecionado para Peel. Então eu moro em Toronto há 7 anos, desde que cheguei aqui, é a única cidade que eu morei. Mas eu trabalho em Peel, que é uma cidade aqui do lado, leva 20 minutos para chegar no lugar onde eu trabalho. Que praticamente sofre das mesmas mazelas, a cidade é similar a Toronto, então tem cerca de 1,6 milhões de habitantes, então é uma cidade bem grande e sofre com vários problemas, como você deve imaginar. Exato. Eu até ia perguntar para ti em relação a isso, né? Uma vez que você entrou na polícia, você teve acesso a uma realidade que poucas pessoas têm, né? Às vezes são realidades que não são sequer noticiadas aqui no Canadá. Então, como que você enxerga a questão da segurança hoje ali na região da Grande Toronto? Eu já percebo, apesar de estar há pouco tempo, em dezembro agora vai fazer 3 anos que eu sou policial aqui, então somando com o Brasil, eu tenho um pouco mais de 10 anos de experiência na área policial, que eu considero algo bem significativo. E eu, para falar a verdade para vocês, eu estou muito mais ocupado hoje em dia aqui, até mesmo do que comparado com quando eu estava no Brasil. Por incrível que pareça, a polícia aqui, existe poucas pessoas trabalhando, certo? Sempre você tem que entender que o Estado ele sempre vai gastar o mínimo possível para get the job done, conseguir manter a ordem. Então ele nunca vai contratar em excesso policiais, não tem policiais em excesso. Por exemplo, a minha polícia, para policiar 1,5 milhão de habitantes, mais de 1,5 milhão, você tem cerca de 2 mil policiais se revezando e, entendeu? É muito pouco se você comparar. Toronto, com quase 3 milhões de habitantes, tem cerca de 5 mil policiais. Então, proporcionalmente por habitante, Toronto tem até mais policiais do que Peel Region, que é a cidade que eu trabalho, que é a região que eu trabalho. E muita coisa que o policial não atua no Brasil, ou que é um problema que eu não enfrentava lá no Brasil, aqui você vai ter, assim, vai ser a maioria dos casos. Por exemplo, mental health calls, que é problemas mentais. Eu não lembro no Brasil de eu ter ido para uma única, em 7 anos e meio, uma única ocorrência com a pessoa tendo um surto psicótico ou tendo problemas mentais, certo? É raro. Foi raro para mim. Eu não sei como é que tá a realidade hoje, tá? Já faz 7 anos que eu tô fora do Brasil, então muita coisa pode ter mudado. Mas aqui no Canadá, eu diria que cerca de mais de 50% de qualquer ligação para o 911 é relacionado com pessoa em distress, pessoas com experiência de um problema mental, tá? Pode ser uma pessoa tentando se matar, certo? Uma pessoa que tem depressão, ansiedade, sofre de problemas, desse tipo de problema, ou uma pessoa que tem esquizofrenia, que tem bipolar, que tem uma série de desordens aí que faz ela ouvir vozes, que ela acaba sendo, tendo um comportamento imprevisível, certo? Que é sempre bem agravante, certo? Aqui, nem tanto as ligações, tipo, por exemplo, alguém que está armado, que rouba. Essa pessoa, geralmente, ela tem as faculdades mentais dela ok. Então, se ela vê que ela está a polícia está em superioridade numérica, ela vai comply, ela vai parar, ela vai se render, ela vai ser presa. Agora, como agir com uma pessoa que ela não tem noção da realidade, que ela não te responde às suas perguntas, não entende ou tá confusa, uma pessoa dessa ela é muito mais imprevisível, ela vai para cima do policial com a faca, entendeu? Ela vai fazer coisas que uma pessoa normal jamais faria. Ela não vai ter tanta consideração pela própria vida quanto uma pessoa normal teria. Então, eu diria que tem muito consumo de drogas, muitas drogas que não tem no Brasil. Por exemplo, no Brasil, quando eu trabalhei como policial. Me fala se eu estiver falando demais, tá, Lúcia? E precisar Não, não, mudar de fica à assunto. vontade. Eu até ia complementar isso. Eu trabalhava, para quem ainda não conhece a minha história, eu trabalhava como bombeira militar ali no estado do Paraná e nós, algumas vezes, tínhamos que dar suporte para a polícia. Geralmente a ligação caía para a polícia militar, eles iriam responder a ligação, só que o que o policial vai fazer nessa situação? Não é mesmo? É mais uma situação ligada à saúde do que à segurança, né? Então eles acabavam chamando o bombeiro para quê? Apenas fazer o transporte até o hospital.
Essa que era a nossa atuação nesses casos de mental Uhum. health ali no Paraná, mas elas são ínfimas, perto da Sim. realidade que, pelo menos, eu enxergo aqui no Canadá. Exatamente. Então, a gente vai para muitas ligações com os bombeiros, paramédicos também. E eu achei interessante porque tem um amigo meu que é bombeiro lá em Fortaleza que ele falou: pô, cara, um cara tá tentando se matar, ou o cara tá com um surto esquizofrênico, não é um caso de polícia. Eu falei: para o seguinte, o bombeiro no Ceará, ele não vai para uma ocorrência com arma. O cara que tá lá, que tu tá indo na casa dele, os cara tem uma faca, se ele for pra cima de ti, o que é que tu vai fazer com as tuas próprias mãos? O que é que um bombeiro vai fazer? Então aqui eles consideram isso. Qualquer caso onde tem um risco à vida do agente público, do paramédico, do bombeiro, o policial vai. Se alguém, até casos assim, que o cara morre na própria casa, por exemplo, toda morte que acontece, mesmo que seja natural, até você saber que é natural, ninguém sabe se é natural ainda, né? Então, a polícia está ali para justamente limpar qualquer suspeita de envenenamento ou alguma coisa do tipo, certo? Se alguém morre fora de um hospital, mesmo que tenha vários problemas de saúde, a polícia vai agir, ela vai investigar, vai olhar tudo para justamente dizer, não, essa pessoa realmente faleceu por conta dos problemas de saúde que ela tem. Olha os remédios, os medicamentos que ela tinha. Olha, ela acabou de fazer uma cirurgia cardíaca há uma semana atrás e estava sofrendo de complicações. Foi para o hospital, recusou ficar lá e quis voltar para casa. Então ela morreu por conta disso. Aí existe uma série de outros fatores que a gente vai fazer. A gente vai entrar em contato com o coroner, que é um médico do estado que vai determinar a causa. Se tiver causa ou não, o policial ele vai ter que ficar lá na casa daquela pessoa até o corpo ser removido daquela casa, certo? Então, muitas ocorrências que no Brasil não teria, que a gente já considera estranho o policial agir, mas aqui faz sentido o policial estar lá. Outro caso que ia te falar também é a variedade de drogas. Aqui no Canadá, por ser muito perto da fronteira com os Estados Unidos, tem um acesso a drogas que o Brasil não tem, tá? Nos anos que eu trabalhei no Brasil, a droga geralmente era crack ou cocaína. A maconha praticamente estava legalizada. Hoje em dia, todo mundo praticamente é como o álcool, que nem aqui no Canadá. Todo mundo usa. A polícia não leva ninguém preso porque está fumando maconha. No Brasil, já não era assim na época que eu trabalhava lá. O crack vai ser mais aquela galera que é muito viciada, que não consegue fazer nada, fica disfuncional e só usa crack. A pessoa que usa cocaína já é uma droga um pouco mais cara, um pouco mais elitizada, então a polícia geralmente não lida muito com aquelas pessoas. Aqui no Canadá, não. Tu vai ter metanfetamina, tá, que é uma droga que eu nunca vi no Brasil, no tempo que eu trabalhei lá, 7 anos e meio, eu nunca vi. Tu vai ter PCP, que é uma droga sintética, que também tem efeitos similares. Tu vai ter o fentanyl, que é uma das drogas que mais mata de overdose aqui no Canadá, que geralmente eles misturam em algumas outras drogas e a pessoa... o threshold, o limite para você ter uma overdose dela é muito mais baixo do que outras drogas. Então, às vezes, você consome achando que é cocaína, tem fentanol junto com aquela cocaína e a pessoa que usa acaba morrendo. Então, a gente vai para muita call de overdose também. E novamente, tudo isso envolve risco, tudo isso, essa pessoa que vive para droga, ela vai ser envolvida com criminalidade durante a vida dela toda, até o dia que ela vai morrer de overdose, infelizmente, é isso que acontece. E aqui também tem armas aqui, a gente nunca aprendeu tantas armas, eu mesmo pessoalmente já participei de algumas apreensões de armas aqui, tipo, em ligações, um traffic stop, tá? Uma parada de trânsito. Então, tá bem alto, muitos shootings aqui acontecendo, em Toronto também. Quando eu cheguei aqui, não era tanto quanto é agora, certo? 2016, 2017, eu não lembro de ter tantos casos quanto tem agora. Agora, até se você assiste televisão, aqui no Canadá vai ser difícil você não saber. O sistema de trânsito do Canadá também está tendo muitos ataques aleatórios, principalmente porque eu falei, as pessoas que moram na rua, elas no período de frio, elas têm que procurar abrigo. E muitas vezes a cidade ela oferece os abrigos, porém nos abrigos existem regras. Você não pode sair depois das 10 horas da noite, você não pode levar sua droga para o abrigo. E muita gente escolhe ficar na rua mesmo, porque ela pode usar a droga dela. E ela acaba se Exatamente. abrigando no TTC, que é o Sistema de Trânsito Público de Toronto. Então, eles acabam entrando lá e você tá lá sentado na sua, com seu fone de ouvido, olhando no seu celular. Muitas vezes, algumas pessoas já foi reportado muita gente sofrendo ataques e está aumentando muito no decorrer dos anos, coisa que também eu nunca vi no Brasil. Eu já vi o PCC tocando fogo no ônibus, mas ele manda todo mundo sair, toca fogo no ônibus. Aqui não, vai ser um cara que vai te dar uma facada, o cara que vai te empurrar nos trilhos do trem. Tem acontecido.
Aleatoriamente, né? Aleatório, exatamente. Então, é um ponto bem interessante você trazer, isso, Pinho, porque, muitas pessoas não têm noção dessa realidade quando elas estão no Brasil. E quando a gente acaba, realmente falando: "Ó, tem abrigo, de fato tem abrigo, existe, esse recurso do governo", contudo, a pessoa, ela não deseja ficar no abrigo. Por quê? Justamente porque tem as regras. Então ela fica muitas vezes na rua, porque ela de fato quer usar droga, enfim, ela quer viver da forma como ela acha, mais interessante, né. Exatamente. Em Peel a gente tem até, a municipalidade de Peel tem até um no, no reject policy. Tipo, ninguém que pede abrigo em Peel vai ser rejeitado. Você vai, eles vão, se não tiver nenhuma cama disponível em Peel, eles vão entrar em contato com Toronto e vão te levar para lá, vão te levar a custo zero. Te dar um voucher para um táxi, vão chamar um táxi para ti, vai te levar e todas as suas coisas para um abrigo em algum outro lugar. Você vai ter um quarto para dormir, tá? Se você quiser. Então, as pessoas que estão na rua aqui é realmente por escolha pessoal. As pessoas que fazem uma tenda e moram no parque é justamente porque ela prefere usar a droga dela no momento que ela quer e viver a vida dela sem regras, do que entrar tipo assim, é um quarto de um hotel praticamente, né? Até eu comentava várias vezes ali no Instagram, eu morava bem atrás do Salvation Army, que é também uma shelter, um abrigo aqui na Uhum, região de Oro. E tudo isso que você está relatando era o que eu acabava vendo, né. Muitos sim. iam para shelter, só que eles brigavam entre eles na shelter. Então, às vezes, tinha, um cara lá dentro que mandava mais que o outro, falou assim: "Não, você não vai utilizar esse abrigo hoje". Aí esse cara Uhum, tinha que procurar abrigo em outro lugar. Então são coisas que, às vezes, quem não está dentro dessa realidade, ela acaba uhum. não conhecendo. E você trabalhando nessa área hoje, você se sente seguro? Porque você tem que, atuar em mais casos nesse nível, né, com esquizofrênicos, pessoas que estão, sob o uso de entorpecentes. Você se sente seguro trabalhando como policial? Então, infelizmente ou felizmente eu escolhi uma profissão onde você não pode se dar o luxo de escolher segurança e segurança pessoal como um critério, certo? A gente, não estou dizendo que a gente aceita morrer em serviço, não, a gente não aceita, a gente quer voltar para casa, a gente tem família, mas existe o risco. Nos últimos 12 meses aqui, só em Ontário, foi muitas mortes de policiais em serviço, então foi um ano bem ruim para a polícia. E, cara, assim, toda ligação e praticamente todas as ligações que aconteceram, todos os casos, as ocorrências, foram ocorrências que você não imagina que vai acontecer aquilo. Você acha que vai ser só mais uma ocorrência, violência doméstica, é o, teve um caso que foi até numa cidade menor aqui próximo, Sudbury, que 2 policiais foram chamados para remover, foi tipo, que eles chamam de premise check. Quando alguém está preocupado com outra pessoa que não ouve dela há muito tempo, geralmente eles ligam para a polícia: não ouvi desse amigo meu há muito tempo, a última vez que eu vi ele estava bem triste, dá para dar um door knock, dá para ir na casa dele e checar se ele está bem. Então essa foi a ligação que chegou para a polícia. Porém, quando a polícia chegou lá, foi recebida a tiros e 2 policiais morreram lá, numa cidade pequena, uma cidade de menos de, sei lá, 50 mil habitantes. E é uma ligação que eu vou o tempo todo. Que eu vou e penso assim, pô, cara, essa ligação não é de risco, tá? Então, toda ligação, toda ocorrência tem um potencial de, tipo, Escalate, aham, de exatamente, para uma coisa pior, certo? uhum, Então, nem sempre a informação que é passada para a gente, ela é 100% precisa, certo? uhum. Então, respondendo a tua pergunta, me sinto seguro ou não? Na verdade, é até melhor que eu não me sinta seguro, que eu não seja complacente, entendeu? Que eu vá sabendo dos riscos que tem naquele lugar, seja o mais cuidadoso possível, né? Uhum. Independente do tipo de ocorrência, do quão insignificante ela possa parecer. É, sempre estar no estado de alerta, né, porque você nunca sabe o Exato. que pode acontecer. Então, você que está trabalhando aí há quase 3 anos como policial, você mudaria de cidade por hoje você conhecer esse tipo de realidade? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma espécie de apego à minha profissão. Para mim, pode até parecer meio ingrato da minha parte, mas para mim a profissão é simplesmente um meio para conseguir o sustento e o bem-estar da minha família. A partir do momento que eu conseguir isso em qualquer outra profissão, conseguir mais do que isso, eu vou pesar numa balança e vou escolher o que for melhor para mim e para minha família, certo? Vou ter o meu primeiro filho agora, em um mês,
sem dúvida, o bem-estar da minha família vai vir em primeiro lugar. Então, se surgir uma oportunidade melhor de me mudar para uma cidade com custo de vida mais baixo, que tenha mais natureza, com certeza, não pensaria duas vezes antes de me mudar. Ou se eu conseguir até aqui mesmo uma oportunidade de emprego que me pague tão bem quanto ou até melhor do que a polícia, com certeza, estou fazendo minhas malas e me mudando para esse novo emprego. Então, não tenho nenhuma espécie de apego à minha profissão aqui. Perfeito. Eu até iria te perguntar, né? Quais são os pontos negativos que fariam você sair de Toronto? Cara, na verdade, de Toronto, a gente não tem não tem nada que prende a gente aqui, sabe? A gente tem pessoas que a gente gosta aqui, tem o meu jiu-jitsu, tem a minha igreja, tem alguns amigos e tudo mais, mas, tipo, a gente tinha tudo isso no Brasil também, a gente acabou saindo de lá, então não existe nada que nos prenda aqui. Como eu falei, o que eu gosto da cidade, o que é? São as pessoas que eu conheci, entendeu? São os lugares que eu frequento, não tá tanto relacionado com a cidade. Toronto ela é uma cidade que vai atrair talvez mais a galera que é mais jovem, a galera que está solteira, que gosta de ir para balada, gosta de ir para eventos e tudo mais, o que sinceramente não é o meu estilo de vida, não é o estilo de vida da minha esposa. A gente não bebe, a gente não sai para balada, a gente não tem TV em casa, a gente mora num lugar onde tem muito entretenimento que a gente não usa. Então, por que pagar mais caro para viver num lugar que é mais caro justamente por isso? Onde tem eventos que a gente não usufrui, certo? Então, E o é custo isso. de vida, ele é incompatível, né? É incompatível com o que vocês acabam usufruindo da cidade, né? Sem dúvida, eu vi um amigo meu que postou aqui, uma mulher que é prefeita numa cidade aqui de Ontário, que ela não consegue comprar uma casa. Não sei se tu Eu, viu eu vi, essa... eu vi, eu vi essa reportagem também, que ela não consegue comprar a casa. Pensa bem. Exato. Você pensa aí nos Estados Unidos, uma casa de 1 milhão é uma mansão. Não, aqui uma casa de 1 milhão é um apartamento do tamanho do meu aqui que eu tô morando, certo? De um quarto. Você consegue encontrar apartamento de 1 milhão. Uma casa caindo aos pedaços bem longe aqui dos centros, um lugar bem inconveniente. 1 milhão, tranquilamente. Você vai precisar gastar 100 mil só para reformar a casa para entrar dentro e viver. Então, é um custo de vida assim que eu não sei onde vai chegar, não acredito que bolha vai acontecer, mas está com certeza fazendo muita gente, principalmente os millennials, a galera aí que está entre os 30 e 50 anos, sim, procurar outros lugares. Justamente porque não. Se você é um imigrante, chegou aqui nos últimos 10 anos, não tem muita coisa que lhe prende a uma cidade, tá? Não tem muita coisa que vai lhe prender a Toronto. A não ser, como eu falei, que você goste do estilo de vida e use essas vantagens, esse entretenimento que a cidade tem. Perfeito. E você hoje considera que ainda seja uma cidade segura? Por que eu digo isso? Porque várias pessoas que estão no Brasil, eles acabam querendo sair do país por dois motivos: qualidade de vida e segurança. E uma vez que o custo de vida ele chega a ser tão alto que é incompatível com o salário da pessoa, obviamente que a qualidade de vida ela é duramente afetada. E então entra o segundo ponto, que é segurança, que eu acredito que muitas vezes é o que acaba prendendo uma pessoa numa cidade. Então, aos seus olhos, você que é um profissional da segurança pública, você considera Toronto uma cidade segura? Se você levar em consideração, comparar com a América do Norte, ou quer dizer, com a América Central, América do Sul e África, com certeza Toronto é seguro, tá? Se você comparar os níveis a quantidade de crimes violentos, talvez seja. Mas se você comparar até com a América do Norte, com a Europa, se bem que praticamente todo lugar está tendo uma onda muito grande nos países de primeiro mundo de crime, né? E eu diria que não, tá? Eu diria que tem piorado e eu acredito que vai piorar nos próximos anos. Como eu falei, eu tenho pouquíssimo tempo, estou trabalhando aqui desde 2020. Estou na polícia desde 2020. E eu já percebo ano após ano um aumento gradativo aí e expressivo na quantidade de crimes violentos, crimes com armas, crimes de lesão corporal grave. Infelizmente é uma onda que eu vejo que está acontecendo. Então, nesse aspecto, se eu fosse alguém que estivesse vindo para o Canadá, eu pensaria duas vezes antes de me mudar especificamente para qualquer cidade no GTA, tá? Porque não é um problema, como eu falei, não é um problema só de Toronto. Brampton, Mississauga, Ottawa, todas as grandes cidades, Oshawa, todas as grandes cidades aqui no GTA e um pouco mais afastados também, você vai ter problemas similares.
Uhum. E é muito interessante você pontuar isso, porque aqui em Ottawa nós temos também, alguns colegas brasileiros que eles são, policiais, e um deles, ele simplesmente foi jogado da escada. Ele foi jogado da escada por um, usuário de droga, então foi uma situação bem interessante, que me chamou muito a atenção, porque, são pessoas com uma experiência, né, na área, de segurança pública do Brasil, e que aqui eles estão encontrando uma realidade que eles não viviam, no Brasil, tal como, você falou. Então, isso inclusive é um ponto que tem me feito pensar muito, se eu trabalho ou não na área de segurança pública, porque hoje eu coloco na balança, né, os pontos positivos e os pontos negativos, que até então eu só tinha conhecimento dos pontos positivos da profissão. E hoje a Sim. gente tem visto cada vez mais os pontos negativos. Um deles é, inclusive, a questão da morte de tantos policiais na província de Ontário. Isso tem me chamado bastante atenção. Eu acredito que antes de procurar essa profissão, acho que a pessoa deve pensar duas vezes, tá? Não importa onde você vai trabalhar na Noruega como policial, qualquer lugar do mundo, você vai lidar com situações diariamente que vai oferecer um risco à sua integridade física. Boa parte do serviço policial em si é você ter o controle emocional de lidar com as situações de estresse sem entrar em pânico, sem deixar suas emoções naquele momento meio que confundir a sua capacidade de julgamento. Então, você vai lidar com acidentes feios, você vai lidar com morte, vai lidar com acidente industrial, onde tem amputação de membros, vai lidar com a morte praticamente diariamente. Então, você se considera alguém capaz de fazer isso? Você se considera capaz de pegar partes humanas e colocar numa sacola e levar para o médico legista, entendeu? São todas essas coisas, todos esses riscos que você vai correr diariamente, não só risco de morte, mas também você vai lidar com coisas que realmente, de certa forma, vai pôr em risco a tua integridade física, tá? Muitas dessas pessoas que usam drogas, que são moradores de ruas, elas têm doenças contagiosas. Uma pessoa dessa te dá uma mordida, uma Hum. pessoa dessa tem hepatite C, tem HIV, te dá uma mordida, tu vai ter que passar praticamente um mês aí tomando um coquetel de medicamentos, ficar afastado do teu trabalho. Esse coquetel de medicamentos vai, tipo assim, deteriorar muito a tua saúde, né? Tipo, vai ter um impacto negativo na tua saúde. Então, são todos esses riscos diários que eu estou te falando aqui, que muita gente que acaba vendo alguém que é policial, fardado no Brasil, na sua viatura, no computador de bordo, acaba não vendo como é a realidade cotidiana, né? Eu acho que eles não têm, noção da natureza das ocorrências. E por isso acreditam Exato. que não vão lidar com isso, que falam: "Ah, não é, o Canadá é um país de primeiro mundo e talvez as ocorrências elas não sejam, da mesma natureza que no Brasil", quando na verdade às vezes é até pior, né, principalmente Exatamente. sobre essa questão que você falou, né, como tem muita gente que, acaba, exagerando no uso de drogas, elas não estão, dentro das faculdades mentais delas, né, elas acabam realmente atacando os outros. Pode ser o profissional de segurança pública ou pode ser o cidadão de bem, né, que realmente está só passando, assim como você falou, que está no TTC, e você vai ter que lidar com isso. E é não apenas a sua integridade física, mas a psicológica também. Assim como você falou, se o cara não está mentalmente preparado para lidar com esse tipo de situação, como que vai ser a realidade dele quando ele volta para casa e ele tem que ficar com a família? Então são pontos Exatamente. importantes. E é uma profissão também, outro aspecto que muita gente não considera é que muita coisa que você faz pode colocar em risco até a tua empregabilidade. Você pode perder o emprego por conta de algo que você pensou na fração de segundos. Tá? Eu conheço amigos que hoje em dia a gente tem uma série de equipamentos que vai monitorar o que, é que a gente vai fazer. Tá? Tudo que o policial faz, se eu tirar minha arma do meu coldre, existe um sensor que aciona todas as câmeras de todos os policiais no raio de 50 metros. Então, se tiver uma ocorrência, por exemplo, digamos que tem um cara armado dentro de uma casa, tá? E vocês entraram, um entrou dentro de uma casa e tu viu uma situação de risco, tu tirou a tua arma do coldre, todas as câmeras vão acionar ao mesmo tempo, certo? Toda interação entre o policial e o público tem que ser gravado na câmera. Existe o Freedom of Information Requests, que é tipo, qualquer cidadão ele é capaz de pedir o advogado dele, através do advogado dele, pedir a footage da tua body camera, né? Que é a câmera que grava o policial. Então, teve ocorrências já que a gente usou a taser, que é aquela máquina de choque, onde o policial utilizou para extrair alguém de um veículo, né? Alguém embriagado no volante, e aquilo foi visto como um excesso, ele não deveria ter utilizado naquele momento. E agora o cara está sendo processado por lesão corporal utilizando uma arma, certo? Então,
ele provavelmente vai sofrer um lawsuit, ele provavelmente vai ser demoted, vai receber uma queda no salário dele, ele vai reduzir a patente dele como policial, ele vai ter que pagar advogados, a associação dos policiais vai pagar esse advogado, mas ele vai ter que ir para courts, vai ter que ir para o tribunal para se defender, e provavelmente ele vai ter um criminal record no final da carreira, o que vai impedir ele de conseguir um emprego depois. Se ele quiser sair da polícia e quiser arranjar um outro emprego, vai ter lá, ele vai ter um criminal record. Entendeu? Quando a empresa fizer o background check, vai perceber. E eles não querem saber se você é um policial ou não. Se você tem um criminal record, infelizmente você tem que pagar. Talvez não vai precisar serve time, né? Não vai precisar ir para cadeia propriamente dito, mas vai sofrer de alguma forma. Então, tudo que você faz no seu trabalho pode te fazer perder o emprego. Tem a questão da segurança também, que está a insegurança que está aumentando o tempo todo. Eu também acredito que o fato de alguns problemas mentais são latentes, tá? Tipo esquizofrenia, bipolar ou vários outros aí. Talvez a Lúcia tenha, talvez eu tenha o gene que talvez vá me dar isso, mas pelo fato do meu estilo de vida ser saudável, ele não vai trigger isso, certo? Então eu acredito que quando você usa muitas drogas diferentes, isso vai acabar trazendo à tona aquilo que estaria talvez latente pela sua vida toda, certo? E Uhum, até exato. o uso da cannabis também é associado com isso. A gente, tipo assim, eu não vou provar aqui com estudo, mas realmente quando a gente lida diariamente com médicos, quando a pessoa é usuário regular de cannabis, acaba triggering, acaba tipo acionando aquele gene daquela esquizofrenia, daquele bipolar disorder, que vai provavelmente aquela pessoa vai carregar agora pelo resto da vida. E a gente percebe também, sempre que as pessoas têm esses ataques, esses surtos psicóticos, quando a gente pergunta, você usou isso? A pessoa diz, usei. Logo antes disso acontecer. Então, existe uma associação, né? Não vou dizer que é a causa, mas eu diria que é por isso que aqui a gente percebe. Acredito que tu também, Lúcia, percebeu isso, né? No Brasil, Sim. a gente não vê tanta pessoa com problema mental, tá? Com esses problemas mentais graves, né? No Brasil é um pouco mais raro. E talvez quem ainda está no Brasil e que não conhece a realidade do Canadá não vai conseguir mensurar o que a gente está falando, né? Porque realmente é uma realidade visível. Talvez até no Brasil exista, mas às vezes fica mais nas favelas. Bom, se bem que a gente tinha acesso a isso, né? Pelo Sim. nosso trabalho, pela natureza do nosso trabalho, a gente estava nesses lugares no Brasil. Só que aqui no Canadá, onde que estão essas pessoas? Nos grandes centros, né? Eles Uhum. estão ali no centro, principalmente nas áreas turísticas, assim como o Pinho falou, eles estão dentro das estações de metrô, então não é incomum você ver notícias dessa forma. Eu, inclusive, sempre recomendo que você acompanhe as notícias, né, da cidade para onde você está indo, para você conhecer esse tipo de realidade. E foi o que aconteceu, infelizmente, com aquele brasileiro, né, o Gabriel Magalhães, que infelizmente foi assassinado por um desses usuários, né? E eu falei até com um amigo que é policial aqui em Toronto que falou que aquele cara já foi preso várias vezes por coisa similar. Uma pessoa que tem problema mental, ela muitas vezes a justiça ela acaba falando que essa pessoa é incapaz de pensar no ato que ela fez. Então, ela é inimputável, segundo o termo que se usa no Brasil, né? Ela é incapaz de pensar no que ela estava fazendo naquele momento. Então, esses policiais, eles já falaram que lidaram com esse cara. Ele era conhecido na região ali, downtown. Ele sempre já fez isso na Shoppers, que é uma das maiores cadeias de farmácias aqui do Canadá. Já atacou uma pessoa completamente aleatório, certo? Cara, essa foi uma tragédia anunciada, né? Isso aconteceu várias outras vezes. A gente, como policial, a gente é chamado, a gente tem que fazer algo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara, vai processar ele pelo crime que ele fez, mas o sistema de justiça canadense ele vai levar em consideração aquele problema mental que ele tinha. A gente vai levar ele para um hospital contra a vontade dele, que é o Mental Health Act, dá poderes à polícia a apreender alguém contra a própria vontade e levar ele a usar os meios necessários. Então, se alguém quiser, não quiser, tipo assim, comply, dizer, não, eu não vou com você, a polícia pode usar a força necessária para trazer aquela pessoa para um hospital e aquela pessoa receber um medical assessment, ser avaliado por um psiquiatra. Muita gente não é diagnosticada, o psiquiatra ele vai ter o papel de diagnosticar essa pessoa e dizer, você tem bipolar disorder, você tem esquizofrenia, você tem psychosis.
e ele vai passar o medicamento apropriado para ele. Porém, depois que ele te dá esse medicamento e você é liberado pelo courts, você vai estar na rua novamente. Então, quem é que vai garantir que esse cara vai tomar o medicamento dele? Então, ele vai acabar caindo na mesma coisa. Exatamente. E eu acho que essa realidade talvez, e eu gosto de pontuar isso, que o problema não é o trabalho da polícia. A polícia está desempenhando o trabalho dela, que é realmente recolher essa pessoa e dar a devida assistência. Contudo, quando sai da mão dos policiais, que entra na área da justiça, né, o que que acontece? Acontece isso, é que o cara recebe o medicamento, beleza, aos olhos do governo, você está medicado. O seu problema era o medicamento. Agora você está medicado. Contudo, quem que garante que essa pessoa vai, realmente, após a liberação, receber a devida assistência? Não, ele foi liberado. Só que agora ele tem uma disorder, ele não está tomando o devido medicamento e a probabilidade dele cometer esse crime novamente, ela é gigantesca. Tal que a maioria desses casos são de pessoas que têm um longo histórico criminal, né? E justamente vem aí aquela liability para o policial. O policial sempre tem mais a perder do que todo mundo. Se alguém, tipo, por exemplo, digamos que alguém mandou uma mensagem para a Lúcia, um canadense mandou uma mensagem para a Lúcia dizendo que quer se matar, certo? A Lúcia ligou para a polícia foi lá na casa desse cara e disse assim: a gente tem uma série de perguntas que a gente vai fazer, vai avaliar aquele cara, o estado mental dele e dizer se ele é apreendível ou não, tá? Não sei nem se essas palavras existem no Brasil, mas apprehendable, tá? É, se eu julgar que esse cara, não, esse cara eu não acredito que ele vá se matar, eu não acredito, que eu não tenho evidência suficiente, eu não preciso levar ele para o hospital, e tu deixou ele lá, e no outro dia ele se matou, tu pode ser responsabilizado por aquilo, tá? Se tu pegar ele e dizer, não, esse cara ele é apreendível, e levar ele para o hospital, e chegar lá o médico dizer, não, na minha opinião esse cara não é apreendível, ele não vai ficar preso, e liberar ele no hospital, eu como policial, eu tô livre de qualquer culpa, eu fiz o que eu tinha que fazer. Só que se esse cara pegar e atravessar a rua e se matar, tá? Se jogar na frente de um carro, se jogar no trilho de trem, o aquele cara não vai ser responsabilizado. E da mesma maneira, a justiça que solta esse cara na rua, a justiça também, o juiz que ele assinou dizendo que esse cara, ele não pode responder pelos crimes deles, ele também não vai responsabilizar se aquele cara continua fazendo os crimes. Então, a polícia é meio que, tipo, the weakest link, né? É o cara que tem sempre que se justificar suas ações, é o cara que sempre vai estar pensando em como se livrar de uma possível processo no futuro, ser responsabilizado por alguma coisa desse tipo. Então, é algo que você deve levar em consideração quando for escolher uma profissão, certo? Existe a segurança do salário todo mês, porém, você vai para 10 a 20 ligações todos os dias, no seu shift de 12 horas, e cada uma delas você vai ter uma interação diferente, muita gente não vai gostar da sua atitude, muita gente não vai gostar da, da, da maneira com que você resolveu aquilo, porém você tem que estar seguro o suficiente para poder pensar, pesar na balança todas essas responsabilidades e acreditar, né, que você fez a melhor escolha. Exato. E hoje, depois de todo esse tempo, aqui no Canadá, morando na cidade de Toronto, estando, trabalhando, na área de segurança pública, se você pudesse dar um conselho para alguém que está no Brasil, infelizmente não tem a oportunidade de ter a sua vivência, de, ter essa realidade que você tem, qual conselho você daria para essa pessoa se ela quisesse morar na cidade de Toronto? Então, a primeira coisa que eu falo é pesquisar custo de vida, é algo muito importante que eu não levei em consideração quando eu vim para cá e meio que me ferrei, tá? Custo de vida é algo muito importante que você deve levar em consideração. Pense em questão de custo, quais são as cidades que você quer ir. Pense qual é o seu estilo de vida. Se você tem mais família, você tem filhos, você talvez não ligue tanto para entretenimento, para isso tudo, tá? Então, você pode viver em uma cidade menor, tá? Se você vai trabalhar remoto, eu particularmente escolheria um lugar menor, mais afastado dos grandes centros urbanos, mas esse sou eu, né? Então, eu recomendaria isso. Agora, um conselho aí para todo mundo que está vindo primeiro, fazer um plano, pensar quais são as possibilidades de vir para cá. Depois, analisar qual a cidade que você vai querer vir, qual a forma que você vai imigrar, se vai ser através de estudos, o que é que você vai estudar e tudo mais. Aprender, melhorar o seu inglês o máximo possível, tá? Porque todo emprego, tudo vai depender do seu inglês. Juntar o máximo de dinheiro possível, porque independente de onde você vai morar, você vai gastar muito dinheiro
tudo para a pessoa em visto temporário vai ser mais caro, de estudos até praticamente se você quiser adotar um cachorro aqui, você vai ter que pagar a taxa disso. Se você quiser comprar um imóvel, você vai pagar mais caro. Tudo você vai ter que pagar mais. Você não vai ter acesso ao sistema público de saúde, então tudo você vai pagar. Tem que levar isso em consideração também. E, cara, sinceramente, eu não sei se é porque ao longo desses 7 anos eu meio que me desiludi aí com Toronto, eu não recomendaria para alguém escolher Toronto, tá? Muita gente vai acabar achando, pô, o Pinha é ingrato, mas sinceramente eu não conheço muito de outras cidades no Canadá. A Lucy conhece muito mais, é o Canadá de ponta a ponta, mas eu conheço muita gente que se mudou daqui para o Canadá e foi para outros lugares e não se arrependeu. Conheci gente que foi para PEI, para Calgary, eu conheço gente até que tá indo para Vancouver agora, que eu não entendo nem, tipo assim, deve ser a mesma coisa do que aqui, né? O custo de Qual vida, que é? violência similar. Talvez o clima seja melhor, mas eu conheço gente que está se mudando para lá. Então, se tem gente se mudando de Toronto para ir para Vancouver, é porque realmente não é talvez a melhor opção, né? E até o que você falou, para a pessoa estar saindo de Toronto e indo para PEI, que é a menor província do Canadá. Charlottetown é uma cidade que tem pouco mais de 40.000 habitantes. Uhum. Compare com Toronto, que é a maior cidade do Canadá, e a pessoa não se arrepende, realmente tem alguns pontos aí que precisam ser realmente analisados antes da pessoa, escolher Toronto, né? Exatamente. Uhum. Então, Pinho, eu gostaria de agradecer você, e inclusive vou recomendar aqui o Instagram do Pinho, Pinho Calistenia, vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, e ele tem um programa chamado Corpo Forte. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o seu programa, Pinho. Então, esse programa eu desenvolvi durante 2020, quando teve a quarentena, todas as academias fecharam. E como eu sou um praticante especialista em calistenia, sou formado em educação física no Brasil, na Universidade Federal do Ceará, sou formado aqui no Canadá também em Fitness and Health Promotion. Eu acabei criando um método onde eu ensino para você como fazer o seu treinamento em casa, sem nenhum equipamento, ou no parque, ou se você estiver na academia e quiser iniciar os treinamentos de calistenia, que basicamente calistenia é treinamento com peso corporal, barras, flexões e vários outros exercícios também. Lá nesse programa eu ensino a você como montar o seu próprio programa de treinamento com treinos diários, te ensino como se alimentar da maneira adequada, como descobrir quais são os seus objetivos, se você precisa primeiro ganhar massa muscular ou reduzir gordura. Se você quer passar em testes físicos também vai ser excelente para você. Tem uma biblioteca de exercícios com mais de 200 exercícios diferentes para você colocar na sua ficha, separados por grupo muscular e por nível, iniciante, intermediário e avançado. E tá com promoção especial lá. Se você for no meu perfil no Instagram e clicar no link na minha bio, você vai ver essa oferta especial. E se você decidir ver lá e decidir que não é para você, você pode pedir um reembolso dentro de 7 dias sem questionamentos. Perfeito, inclusive vou deixar o link da oferta aqui na descrição do nosso vídeo também para facilitar a sua vida. E também vou recomendar o canal do YouTube do Pinho, porque tem vários vídeos interessantes desde a época que ele chegou aqui no Canadá, e tem vários sobre o processo de emagrecimento dele, né? Sobre as refeições e tudo mais. Tem muito conteúdo interessante para você também que gosta dessa área de fitness, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser útil para você. Então, muito obrigada novamente, Pinho. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso canal. Há tanto tempo que eu acompanho o seu trabalho, inclusive te conheci graças ao Zarilo e ao Teacher Mike, né? Eles sempre estavam postando você, então admiro muito o seu trabalho, não apenas como policial, mas também na área de educação física, e para nós é um prazer ter você aqui no nosso canal. Então, a honra é toda minha em poder compartilhar com você, Lúcia. O Zarilo e o Teacher Mike são grandes amigos meus e a gente assiste, todo mundo se conhece aqui, a galera da polícia, que são policiais aqui no Canadá, também conhece a Lúcia também, e sei que você está fazendo um excelente trabalho aí, sempre vejo suas entrevistas, eu acho muito bacana e me considero honrado de estar participando dessa vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é muito importante, não apenas para você que está mudando para a cidade de Toronto, pensando em mudar para a cidade de Toronto, mas também com informações valiosíssimas sobre a realidade do Canadá. E como eu falei, é uma perspectiva diferente. Poucas pessoas têm acesso a essa realidade que o Pinho tem diariamente no trabalho dele. Então é realmente uma visão diferente em relação ao Canadá. E eu espero
verdadeiramente que você pesquise sobre cada um desses pontos que ele apresentou neste vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, clique nele que você estará inscrito no nosso canal. Tem também o sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E se gostou, deixa o seu like. Ele é muito importante para o YouTube divulgar cada vez mais o nosso conteúdo. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!